E continuamos hoje com o pastor Eurípides nessa noite, trazendo uma palavra fora daquele contexto que trabalhamos até hoje pela manhã. E eu quero convidá-lo para estar aqui conosco. Esse homem que, nessa simplicidade toda que ele tem, que ele e falo assim com muita liberdade mesmo, e com muita humildade. Eu sei que isso é da parte dele. Um homem que fala hoje em qualquer lugar do Brasil, que poderia ter uma agenda assim muito selecionada e que você está tendo o privilégio de ouvir. Despojado de vaidades, no sentido ministerial, com foco na sua casa, na sua família, onde começa todo o seu ministério. E essa foi uma das características que me fez aproximar-se dele, a forma como ele traz essa vida da família em família, de uma forma muito honesta com ele mesmo e com a sua casa. Isso é impactante, isso é transformador. E eu louvo a Deus por ter essa amizade, por ter nos conectado e por caminharmos esse tempo aí todo, esses anos todos, dessa forma. Que Deus abençoe e lhe use mais uma vez em nome de Jesus. Vamos orar? Assentado como você está, estende sua mão para cá. Pai, obrigado, Pai, pelo pastor Eurípides. O abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. E na sua pessoa eu quero estender, já, Pai, como igreja e com a igreja, essa bênção sobre a sua esposa e suas filhas e o seu filho. Deus, louvando ao Senhor, Pai, por cada um deles e recebendo a cobertura do sangue de Jesus sobre eles, a unção poderosa do Espírito Santo sobre eles. Deus, te louvando por esta casa, Pai. E sei, Senhor Jesus, que Ele só pode estar aqui, Pai, falando, ministrando, Senhor Jesus, com liberdade, por causa dessa casa e essa família que o tem respaldado, que o tem enviado e que tem sido ministério com Ele, feito tudo isso junto com Ele. Muito obrigado, Pai. O abençoamos em nome de Jesus. Amém. As crianças, por favor, podem descer para o seu tempo ali também. Desculpe. Bênção de Deus, aleluia. Senhor, muito obrigado por mais uma vez nós nos reunimos como igreja, queremos ouvir Tua palavra, sermos ministrados pelo Senhor. Fala conosco, libera mesmo aquela palavra que nos cura, que nos confronta, que nos desafia, Deus. Pai, nós temos vivido tempos difíceis, mas isso não é comparado aos tempos que ainda virão. E nós, como igrejas, temos que estar preparados para aquilo que vai acontecer. Quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade que estou aqui, em nome de Jesus, amém. Existem praticamente 4 linhas, né, fundamentais da escatologia, né? Eu amo escatologia. E eu sou um profundo respeitador pelas linhas escatológicas. Se eu conversar com alguém sobre escatologia e eu colocar a minha visão escatológica para a pessoa e ela alterar a voz, eu já encerro o assunto. Então beleza. Eu gosto de conversar no respeito, mostrando a minha visão escatológica, a visão dele, fazer comparações. Mas, querido, como nós podemos identificar se uma igreja tem uma escatologia bíblica? Entendendo os 4 pontos essenciais da escatologia. Querido, todos os outros pontos, fora desses 4 pontos, são interpretações. Que pode ser a verdade, a verdadeira. Pode ser a verdadeira não passarmos pela grande tribulação e a gente vazar e aqui ser um Deus nos acuda. Pode ser. Como também não pode ser. Pode ser que a gente vai, quando menos esperar, estar mergulhado numa grande tribulação. Tudo isso é interpretação. Aí, pode ser o templo lá, construído lá no lugar lá da mesquita de Omar, lá pode ser o templo erguido para que o anticristo pregue, como também não pode ser outra coisa. Mas presta atenção, existem 4 pontos na escatologia
que não existe possibilidade de mudar. Todas as outras interpretações escatológicas podem mudar. De todas as linhas escatológicas, pré-milenista, pós-milenista, mesomilenista, pós-tribulacionista, pré-tribulator, o trem é tão difícil que até para falar enrola a língua. Todas essas linhas é uma questão de interpretação, mas todas elas são gente crente verdadeiro. Quem acredita que Jesus vai levar a igreja antes da tribulação é tão crente quanto quem acredita que vai passar pela tribulação. O que faz uma pessoa não ter uma visão escatológica herégica? Assim, pode considerar um herege. 4 coisas. Primeiro, quando alguém fala para você que Jesus Cristo não virá de forma visível, é um herege. Toda escatologia tem que ter 4 pontos essenciais. Qual ponto essencial? O céu vai se rasgar e o Senhor Jesus Cristo voltará nos ares. O céu, amado, literalmente, sabe quando você tem uma comida assim, e abre um negócio assim lá sabe, no restaurante, não abre assim? Amado, vai ser isso. Gente, o céu vai se rasgar de ponta a ponta. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, você sabe o que vai vir junto? Que nós vamos sofrer. Então você, pelo menos, deveria me ouvir com a seguinte impressão. Eu não creio que a igreja vai passar pela tribulação, mas vai que isso acontece. Então a gente tem que estar preparado, sim ou não? Por que eu estou falando isso, amado? Eu não acredito que esse mundo vai melhorar. Tudo vai piorar, gente. Eu não acredito que esse mundo vai estar no campo de falar fulano que professa isso tem mais que morrer. Não, meu irmão. Eu estou apenas alertando a igreja de algo que já está assolando há muitos anos a igreja e já chegou no Brasil e a gente não se dá conta. E o que eu vou falar aqui faz parte, querido, de uma mentalidade satânica e demoníaca que muitas vezes os nossos olhos se abriram para a questão política. Hoje, querido, não há um único cidadão no mundo, no Brasil, melhor dizendo, que não tenha clareza de que existe um governo que literalmente é usado pelo diabo. Sim ou não? A gente percebe que existe um sistema maligno. E a gente não tinha isso há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, você nem parava para pensar quem era de direita, quem que era de esquerda, quem que era centro do centro, extrema direita, extrema... Tinha isso, mano? Não, você gostava do cara e votava nele. Hoje não, meu irmão. Você sabe que o governo que você coloca lá vai destruir o seu emprego, vai destruir o seu comércio. Quem é empresário aqui sabe disso, meu irmão. Quem é empresário sabe o que são as leis que literalmente destroem uma empresa. Sim ou não? Então, o governo que a gente coloca, quem a gente elege, vai determinar até a forma como a gente trabalha. Quanto a isso, amado, a gente já está muito bem instruído. Amém?
Só que presta atenção, o que está acontecendo? O que acontece no meio religioso? É que nós nos acordamos para a questão da política, de um sistema maligno que escraviza uma humanidade. Você vai nos regimes socialistas e você vê, literalmente, não tem como negar, o socialismo não funciona, meu irmão. Destrói uma nação. É gente miserável. Americano é o que é, meu irmão. Americano é o que é. Porque o socialismo não foi implantado lá e ponto final. Qualquer lugar do mundo, meu irmão, que você vê o socialismo, o marxismo sendo implantado, aquele povo é sucumbido na pobreza e na miséria. Nós estamos informados sobre isso, sim ou não? Só que presta atenção. A gente não se dá conta de que da mesma forma que o diabo subjuga uma população, mata a democracia numa população, destrói o processo democrático de uma população, de uma nação, a gente não se acordou para o fato de que isso também acontece na cristandade. Gente, os movimentos socialistas, a mentalidade esquerda, ela não só atua na política, como ela, infelizmente, atua no meio religioso. E, às vezes, você se acordou para a realidade política, mas você não acordou ainda para a realidade religiosa. Porque se um ser humano... O que acontece na cabeça do... A gente já sabe disso, que durante muito tempo o socialismo entendeu que ia vencer pela luta armada. Vamos para o pau, vamos escravizar todo mundo, e vamos bater de frente, vamos explodir, vamos arrebentar com tudo. A gente viveu isso no Brasil, gente. Entende? A gente viveu isso no Brasil. Até o dia que eles entenderam que a guerra não tinha que ser mais de arma, tinha que ser de quê? Cultura. Quais são as armas da cultura? Educação, arte. Então nós temos que levar esse ser humano a menosprezar duas coisas: família e religião. Queria falar uma coisa para você. Se você pegar um ser humano e matar no coração dele a existência de Deus, se você matar no coração dele o valor da família, você faz o que você quer com ele, querido. Você faz o que você quer com ele. Porque se você pega uma ideologia e coloca essa ideologia como razão de vida do ser humano, você faz o que quer com ele. Só que o problema é que a gente não está atento ao fato do que está acontecendo também na fé cristã, também na cristandade. Eu queria que você acompanhasse comigo, por isso que eu gosto de PowerPoint, para que a gente possa remir mais o tempo, né, de projetar no telão, no Data Show. Profético, telão, já falei, então já, entendeu? Gente, vou falar uma coisa, como pregador não tem coisa melhor que um telão, não, viu? É bom demais você pregar com um telão, viu? Aquele negoção do seu lado, você bota tudo aqui, então já estou profetizando o telão aqui, tá? Eu queria que você lesse comigo aqui na projeção, passa por favor, esse texto de Atos 2 que diz o seguinte: sei que depois da minha partida, lobos ferozes entrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Verso 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair para si mesmo discípulos. A fim de atrair para si mesmo discípulos. Amado, você sabe que aqui é o final, é o Paulo sendo já, naquele momento ali, depois de muitos anos de ministério, ele vai ser preso, ele vai agora ir para uma viagem que ele não sabe, muita coisa vai acontecer na vida dele, com as viagens missionárias, com as prisões, mas ele está despedindo da igreja que ele fez parte, da igreja que ele... A cena é uma cena maravilhosa. Mas é interessante que Paulo, ele foi voz profética
quando ele reuniu os líderes da igreja para dizer que durante a história da igreja, ela sempre sofrerá ataques de fora e de dentro. Olha só o que o Paulo fala, passa para mim, olha, sei que depois da minha partida, lobos ferozes entrarão no meio de vocês. Ataques vindo de fora da igreja. Paulo diz, amado, que esses ataques viriam de fora. Mas é interessante que o texto continua dizendo, pode passar, dentre vocês mesmos levantarão homens que torcerão a verdade. Querido, ataques de fora é até mais fácil de discernir. Ataques de fora, meu irmão, como o texto fala, que fora de vocês, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão, entrarão no meio de vocês. Mas ele fala também, mas dentro de vocês levantarão homens que vão torcer. Lá de fora quer matar a ovelha. Lá de fora quer acabar com a gente. Mas os de dentro quer torcer a verdade. Irmãos, uma igreja que está sendo atacada de fora é mais claro. A gente não tem dificuldade de discernir. Não sei se você sabe, 360 milhões de cristãos sofreram forte perseguição, discriminação por causa da fé em 2021. 360 milhões de cristãos em 2021 sofreram seríssimas perseguições e discriminações. De acordo com os estudos, estima-se que mais de 3 mil cristãos morrem por ano no mundo, principalmente na África e na Ásia. Seria equivalente aí como 17 cristãos assassinados por dia. A gente não vê isso na mídia. 17 cristãos são mortos por dia no mundo. O Brasil sofre um tipo de perseguição diferente dos cristãos da Ásia e da África, né? A nossa perseguição está mais ligada a julgamentos, a nossa perseguição está ligada mais a preconceitos, a intolerância religiosa. Quando você vai na televisão, quando fala de uma crente, sempre vai mostrar uma pessoa, né, burra intelectualmente, um pastor ladrão. A gente sofre perseguições ligado mais à questão moral, né? E quando um pastor prega afirmando que as escrituras não concordam com a união homoafetiva, ele é processado. Isso é ataque de fora, concorda comigo? E esses ataques são fáceis de discernir. Você olha e você fala, olha, estão perseguindo a igreja. Isso aí que está acontecendo, essa pessoa aí, né, está perseguindo a igreja, estão querendo tolir a igreja para ela não pregar a verdade. Mas presta atenção. O mais perigoso não são os ataques de fora, porque eles são claros. O mais sutil e o mais perigoso são os ataques que surgem dentro da igreja. O Paulo falou exatamente isso. Eu oro para que vocês estejam atentos aos ataques que virão de fora para matar vocês, para perseguir vocês. Mas vocês precisam ficar atentos, que no meio de vocês vão surgir pessoas que vão torcer a verdade. Qual é a verdade, amado? A verdade das Escrituras Sagradas. A verdade das Escrituras. Por que os ataques de dentro é mais perigoso? Como eu disse, amado, ele é sutil, é sorrateiro, é disfarçado, é enganoso. E é esse tipo de ataque que eu queria compartilhar com os irmãos, que a gente precisa ficar atento. Irmãos, não é somente a igreja do Senhor Jesus que está sendo atacada. É a fé cristã que está sendo atacada. É a cristandade que está sendo atacada. É a fé cristã que está sendo contaminada. É a cristandade que está sendo contaminada. E acreditem, o que eu vou falar para você aqui já destruiu
toda a fé cristã da Europa, gente. A Europa já está completamente, dizem, o cristianismo na Europa não existe mais, irmãos. Acabou. Não existe mais. Querido, estima-se que hoje mais de 80% das pessoas da Europa são ateus. Literalmente, não crê. Gente, não é gente que tem dificuldade de acreditar em Deus. Não acredita na existência de Deus. Acha isso uma burrice. Não sei se você sabe, a população da Espanha beira menos de 1% de cristão. Quer pregar o evangelho? Vai para a Espanha. Menos de 1% dos cristãos, menos de 1% da população da Espanha é cristã. E você sabe quem evangelizou a Espanha? Quem sabe? O apóstolo Paulo, gente. O evangelho chegou na Espanha pelo próprio apóstolo Paulo. Toda a Europa já se declara fazer parte de uma geração pós-cristianismo. Não sei se você sabe disso, mas a Europa, eles já se denominam uma geração pós-cristianismo. Como eu disse para você, amado, o evangelho na Europa já está completamente, nos próximos 20 anos, não existirá mais cristão na Europa da forma como está acontecendo lá o evangelho. 80% dos jovens da Suécia e dos Países Baixos se classificam como ateu. O Reino Unido, querido, foi considerado o continente, o lugar mais, o continente europeu, o Reino Unido, foi considerado o lugar de maior número de cristãos já existente na história da humanidade. Para você ter uma noção, para você abrir uma cidade, para você inaugurar uma cidade, para que aquele povo fosse reconhecido como cristão, bastava você ter uma população, ter uma igreja de 30 membros lá no Reino Unido. Se você tivesse um pastor, numa congregação de 30 membros, era reconhecido como cristão. Hoje, o Reino Unido é o maior berço de paganismo do mundo. Mais de 90% dos jovens do Reino Unido se declaram ateus. A minha denominação que eu faço parte, a Sal da Terra, tem um projeto lá no Reino Unido chamado Projeto Éfeso. Hoje mudou esse nome, mas a essência do projeto era Projeto Éfeso, voltar a pregar para a igreja que perdeu o primeiro amor. Nós fomos evangelizados pela Europa. Meus irmãos, enquanto no Brasil as crianças estavam ouvindo, ainda é assim, enquanto as crianças no Brasil estudavam as histórias de Monteiro Lobato, Mula Sem Cabeça, Cuca. Você sabe o que as crianças lá do Reino Unido eram discipuladas? Com as histórias de C.S. Lewis, histórias cristãs. A Escócia, meu irmão, dava 6 horas da tarde, não havia um único estabelecimento comercial aberto, todo mundo estava dentro da igreja. Toda a população. Você sabe quem já foi capelão da rainha? Reverendo John Stott. Martin Lloyd Jones. Olha só, meu irmão. Olha como aquela nação já foi completamente cristã. Mas, pasmem, a Catedral de São Peter, onde Calvino pregou em Genebra, hoje é um museu. 80% das igrejas da Escócia, do Reino Unido, são museus, boates e bibliotecas. Tudo virou museu. 80% das igrejas. Imagine, queridos irmãos, daqui a 30 anos, 80% das igrejas do Brasil ser museu, boate e biblioteca. A gente fala muito isso, o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil vai ser do Senhor Jesus, Francisco Beltrão vai ser do Senhor Jesus. Pois é, amado, o Reino Unido conseguiu. A Europa viveu isso.
O Reino Unido, todo mundo era cristão. Mas, querido, hoje, os cristãos desapareceram do Reino Unido. Não existe mais a cristandade ali. Então eu queria fazer 3 perguntas para você. Passa para mim, por favor. O que aconteceu na Europa que levou ao fim do cristianismo? Pode passar. O que tem levado também à falência do cristianismo nos Estados Unidos? Os Estados Unidos está já em rota de colisão com isso. E a terceira pergunta é: será que a igreja brasileira está na mesma direção do que aconteceu com a Europa e nos Estados Unidos? Irmãos, eu não tenho dúvida que a igreja brasileira tem sofrido o mesmo ataque que destruiu o cristianismo, a igreja, na Europa. E nós precisamos nos acordar com isso. Sabe o que é o pior? Esse ataque é travestido de uma falsa verdade no meio da igreja. De uma falsa verdade. A corrupção do evangelho. Aquilo que Paulo disse que seria uma deformidade da verdade. A Bíblia chama isso de engodo. Não sei se você sabe o que é um engodo, né? Um engodo que a Bíblia fala. Amado, engodo é uma isca utilizada na prática da caça e da pesca. Aquela isca que é usada para pescar, sabe? Pescar um peixe, ou uma isca para capturar um animal na selva, um animal selvagem. O nome disso é engodo. Mas quando a Bíblia usa essa palavra engodo, ela caracteriza um comportamento de alguém que tem o objetivo de enganar e de iludir uma pessoa. E a igreja europeia, a igreja americana, e nós já estamos dando. Quando eu falava disso há 15 anos atrás, eu não imaginaria que seriam justamente algumas pessoas que eu mais admirava que poderia produzir esse engodo, essa falsa verdade, esse mesmo engano que destruiu a igreja na Europa. Escute no que eu vou falar. Pode passar. O mesmo engano que destruiu a cristandade na Europa está sutilmente entrando na igreja brasileira. Com certeza tem pessoas aqui que estão debaixo desse engano. Eu estava há uns 5 anos atrás. Aí eu comecei a desconfiar, mas eu não quero encarar. Aí eu comecei a desconfiar. Mas presta atenção, eu não estava sendo enganado pela teologia. Não. Eu olhava para a teologia desses irmãos, e falava, poxa vida, para que ele está falando? Não, mas eu gosto. Isso aqui eu não concordo, mas eu estou com ele. Mas eu tomei uma decisão radical. É com muita tristeza que eu cheguei ao ponto de falar, eu não posso nem ouvir mais essas pessoas. Porque elas estão apostatadas da fé. E elas estão levando milhões no Brasil. E o que depender de mim, eu vou alertar a igreja brasileira a respeito desses irmãos que, com muita tristeza, eu admirei no passado. E eu sei o estrago que eles vão fazer na igreja, no mundo, no Brasil. E é o mesmo estrago que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Volto a repetir esse texto, passa para mim. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Dentre vocês. Amado, como eu disse, esse é o pior ataque de Satanás na igreja. Algo que você olha, você até desconfia, mas fica naquela, mas para que ele falou isso? Não, eu gosto dele. Eu gosto tanto desse pastor porque ele me influenciou tanto lá na minha adolescência. Mas fulano é tão bom, ele fala tão bem. Não, mas é tão inteligente. Mas, amado, isso vem com uma roupagem cristã. Tem cara de verdade. Amado, não é uma mentira. É uma distorção da verdade. Na verdade, Benjamin Franklin, né, um grande líder, falou essa frase aí, ó.
Passa para mim. Uma meia-verdade é o quê? Uma grande mentira. Escute. Este ataque dentro da igreja tem nome. Olha o nome aí. Passa. Cristianismo progressista. Alguém já leu sobre cristianismo progressista? Levante a mão. Quem já estudou sobre o cristianismo progressista, levante a mão bem alto. Levanta a mão. Absolutamente ninguém. Então está todo mundo aqui pronto para ser vítima, para ser uma presa fácil do cristianismo progressista. Todo mundo aqui pode ser uma vítima do cristianismo progressista. Querido, eu não vou me aprofundar, mas eu vou desafiar você, eu vou desafiar os pastores dessa igreja a estudar sobre o cristianismo progressista, a mergulhar nos ensinos, porque você vai salvar a sua igreja. Você está salvando a sua igreja. E vou falar uma coisa, tem gente aqui que já deixou essa igreja por conta do cristianismo progressista e não sabe nem que foi por conta disso. Aquele irmão que de repente você falou, gente, mas o cara não quer saber mais de Deus. O cara do nada ele parou de crer na Bíblia, parou de crer na igreja, parou de crer em liderança. Quando você vai, a desculpa é mágoa, a desculpa é o líder, mas quando você vai lá, é o veneno do cristianismo progressista. Querido, eu não vou me aprofundar em explicar a origem da teologia progressista, mas, resumidamente, a teologia progressista ela tem origem no liberalismo teológico do século XIX. O liberalismo teológico do século XIX é o berço, é o embrião, é o útero que gerou a teologia progressista. Então, a teologia progressista é o filho, é a filha da teologia liberal. O que é o liberalismo teológico? Resumidamente, para você entender. O liberalismo vem da ideia de que você é livre de alguma coisa. O que é o liberalismo teológico? Que começou lá no iluminismo, começou com todas aquelas revoluções, aonde vários teólogos, eu não quero aqui gastar tempo em mencionar nomes desse teólogo, vou citar só um só, dentro do cristianismo progressista, onde eles entenderam que a única forma de você entender a Bíblia não é mais a partir dos parâmetros da hermenêutica e da exegese. Você precisa ter um livre pensamento de interpretar a Bíblia do seu jeito. Liberal para você, porque a gente acha que liberal é o crente que deixa, sabe, não tem uso e costume, não pode passar batom, pode usar saia. Não, isso não é, cristão liberal não é isso, né? Cristão liberal, liberalismo teológico é você olhar para a Bíblia e falar assim, eu não tenho que olhar para o pai da fé, eu não tenho que olhar para o que o fulano falou, o que a teologia, o que a teologia sistemática, o que a ortodoxia da igreja disse, o que a apologética disse, o que a soteriologia disse. Não tem parâmetro. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguém aqui na igreja tem liberdade de criar a teologia? Me responda. Pastores, se alguém chegar aqui e falar, não, eu vou desenvolver a minha teologia, o que acende a luz? O que acende? Epa! Querido, faz parte da cristandade. Nós entendemos que a teologia ela não tem que ser inventada. Inclusive, alguém disse, presta atenção, alguém disse, que se você falar algo que nenhum pai da igreja disse, há uma possibilidade enorme daquilo que você está falando ser uma heresia, tá? Querido, ninguém tem que inventar teologia. Os pais da igreja, os teólogos que Deus levantou na história da igreja,
já se debruçaram no estudo da Bíblia. Mas tudo que a gente faz é estudar o que alguém disse, estudar aquilo que alguém falou. Em poucas palavras, o liberalismo teológico é a discussão de que todos os textos da Bíblia precisam ser desconstruídos. É dar ao homem a autoridade de interpretar os textos bíblicos com total liberdade, sem interferência do cristianismo histórico. Então, se alguém chegar para você e falar assim, o que é liberalismo teológico? É a livre interpretação sem nenhum parâmetro da história da igreja. O liberalismo teológico afirma que a Bíblia é a principal fonte da fé cristã. Mas muita coisa que foi colocado dentro da Bíblia é misticismo, machismo e cultura judaica. E quando você olhar para a Bíblia, você tem que olhar para a Bíblia a partir de um olhar do que é misticismo, do que é machismo, do que é patriarcado judaico, e a partir desse olhar você arrancar tudo da Bíblia e ficar tudo aquilo que não é machismo, tudo aquilo que não é misticismo, tudo aquilo que não é judaísmo. A teologia progressista / liberal é responsável para criar um tipo de crente que não crê nas Escrituras Sagradas. Para você ter uma noção, a partir desse pensamento, a Igreja Presbiteriana Americana, que foi a que mais levantou a bandeira da teologia liberal e da progressista, e tantas denominações fortes nos Estados Unidos e na Europa, hoje está 100% comprometido com o movimento LGBTQIA+. A Igreja Presbiteriana e tantas igrejas históricas que abraçaram o progressismo, que abraçaram o liberalismo, estão 100% envolvidos com teologia feminista, movimentos de esquerda. Hoje, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a maioria dos pastores militam pela causa LGBT. Militam pela causa de uma teologia onde todos sejam incluídos. Não há possibilidade de discriminar alguém. Tanto é que o presidente do sínodo, para quem não sabe o que é sínodo, é a liderança nacional. Por exemplo, o Brasil tem o sínodo da Igreja Presbiteriana, que é a liderança maior. É como se o sínodo da Igreja Comunidade de Betel fosse os pastores e apóstolos. O sínodo da Igreja Presbiteriana, nos Estados Unidos, o presidente é um travesti. É um pastor travesti. Da Presbiteriana. A Presbiteriana do Brasil rompeu com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. A Presbiteriana do Brasil não é uma igreja internacional, porque ela rompeu com a sede dela lá nos Estados Unidos. A Igreja Batista Brasileira do Brasil rompeu com a Igreja Batista Brasileira dos Estados Unidos, que ela também aderiu à teologia progressista. Por que existe o termo progressista? A teologia liberal é a livre interpretação. Por que teologia progressista? É bonito, né? Progressista, né? Progresso. Olha que maravilha. Porque eles acreditam que a interpretação das Escrituras, a palavra de Deus, está num processo de progredir. Então, tudo aquilo que você crê hoje, você não pode ter certeza que amanhã pode mudar. Então, começa com um entendimento um pouquinho, eles vão estudando. Não, é verdade. Não, isso aqui está errado. Ah, mas a gente entendeu algo melhor agora. Então, você sempre vai ver um pastor progressista falar a seguinte coisa. Não, naquela época, 2 anos atrás, eu não tinha entendido tudo. Agora a gente está entendendo mais claro. Por isso que a gente não está pensando mais daquele jeito. A gente progrediu. Então eles vão abrindo mão de muitas coisas que pensavam sem culpa, não tem assim, o progressista, o pastor, o teólogo progressista, ele não tem dificuldade de mudar a opinião dele. Não, eu pensava desse jeito, hoje eu não penso mais. Não, eu entendi que a Bíblia falava isso, mas agora eu entendo que a Bíblia não fala mais isso. Porque a mentalidade dele foi formatada para pensar. Algo que progride, né, que cresce, que evolui. Por quê? A partir desses pensamentos, milagres são descartados na Bíblia. Princípios são relativizados
e valores são desconsiderados. Passa para mim. O liberalismo teológico, o cristianismo progressista, enfraquecem a autoridade das Escrituras, destrói o poder do Evangelho, banalizam a fé dos crentes, relativiza todos os valores do reino de Deus, carnaliza o cristão e, por fim, apostata toda a cristandade. Escute, se vocês crerem nessa teologia progressista, em menos de 10 anos, todos aqui apostatam da fé. Todos apostatam. A pergunta é, passa para mim, como nós podemos identificar uma igreja, ou até mesmo um pastor, que está 100% envolvido com a teologia progressista? Olha aqui. Primeira coisa que você precisa entender é que o evangelho progressista, a teologia liberal no Brasil, ela ainda está bem disfarçada, tá? Os teólogos liberalistas, os teólogos progressistas, eles estão assim ensaboados ainda, sabe? Eles estão ainda disfarçados, camuflados. Você dificilmente vai achar um pastor progressista falar a seguinte coisa: eu sou um teólogo liberal e progressista. Eu prego teologia progressista. Ele vai negar: não, eu não sou progressista. Eu penso do meu jeito. Eu não sou dessa linha do fulano, do beltrano, do ciclano. Inclusive, amado, eles até negam, como eu disse, que eles são progressistas. Mas quando você analisa profundamente o conteúdo que eles possuem, você identifica a teologia progressista. E sabe o que é pior, amado? O que é mais triste? Pastores que no passado foram referências de teologia saudável, cristianismo, que pregavam um cristianismo genuíno, estão levantando a bandeira desse engano. Eu demorei para chegar a essa conclusão. Qual conclusão? De que eu vou citar nomes. Porque eu vejo a maioria dos pastores no Brasil tentando... Sabe aquele pastor que não quer falar o nome? Não. Quando a gente bate de frente com o marxismo na política, nós temos que citar o quê? Nome. Fulano é assim. Fulano tem essa mentalidade. Então não tem como a gente bater de frente com o progressismo, com a teologia liberal dentro da igreja, se a gente não começar a citar nome. E eu fui tentar entender na Bíblia, e eu percebi que na Bíblia, mano, Paulo, os apóstolos nunca deixaram de falar o nome daqueles que estão causando problema na igreja. Acompanhe comigo esse texto aí de 2 Coríntios 11, a partir do verso 2. Eu tenho um grande cuidado por vocês, um cuidado que vem de Deus. Eu os tenho preparado para apresentá-los como uma noiva pura. Há um só homem, Cristo, assim como prometi. Olha só o coração do Paulo. Mas eu receio que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, também a mente de vocês sejam corrompidas e vocês se afastem da pura e sincera devoção a Cristo. Quando você olha para as Escrituras Sagradas, você vê o Paulo tendo peso para falar a verdade a respeito do quanto o diabo pode enganar os cristãos. Pode enganar. Amado, não é o mundo que engana a gente, meu irmão. Posso falar uma coisa? Todo pecado que a gente comete lá no mundo, a gente não comete por engano, sim ou não? A gente sabe que está pecando. Você sabe que está fazendo caixa 2, você sabe que você está traindo a sua esposa, você sabe que você está metendo os pés pela cabeça, você sabe que você está fazendo tudo errado. Mas é incrível. Na igreja, o engano começa a disfarçar e você não sabe. O Paulo fala: olha, eu temo que vocês sejam enganados, assim como o diabo foi enganar, assim como o diabo enganou Eva no Éden, a igreja também seja enganada. E o Paulo não poupou citar nomes. Olha só o que o Paulo fala aí em 2 Timóteo, passa para mim, 4,14. Alexandre, o latoeiro, causou-me males, que o Senhor pague pelas suas obras. Que o Senhor lhes pague pelas suas obras. O Timóteo citou o nome do Alexandre.
Olha só lá em 3 João, passa para mim de 3 João 1, de 9 a 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas o Diótrefes, eu chamo esse cara de Idiótrefe, mas o Diótrefe, que gosta de exercer primazia entre vocês, não nos acolhe, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, preferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e expulsa da igreja. Meu irmão, o apóstolo João, quando foi confrontar o Diótrefes, ele falou o nome e falou o que ele ia fazer quando chegasse na igreja. Eu vou confrontar esse irmão aí. Olha só Gálatas 2,11, o grande problema que Paulo viveu com Pedrão. Quando, porém, Pedro veio da Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, separando-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram com ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode abrigar gentio viver como judeu? Meu irmão, o Paulo repreendeu Pedro, o líder da igreja. O catolicismo coloca ele como pai, mas ele era um líder forte na igreja. O Paulo, que veio depois dele, repreendeu ele. Gente, eu não vejo na Bíblia os apóstolos escondendo os nomes das pessoas que tinham que ser confrontadas. Todas as pessoas que Paulo, Pedro, João confrontou, falou nome. O Paulo chega a dizer lá o nome das duas irmãs lá, como é que era o nome dela lá? É Síndique, Evódia e Síndique. As irmãs estavam agarrando no tapa lá na igreja. O Paulo falou: para com essas brigas aí, com essas duas irmãs na igreja aí. Paulo confrontava. A pergunta é: como é que eu posso identificar, então, um pastor que você ouve constantemente na internet, a igreja que você tem visitado, o culto online que você tem assistido, o cantor que você tanto ama e sutilmente está discipulando você ter uma mente progressista? Eu gostaria de mencionar 5 sinais, rapidamente, que evidencia que este pastor, esta igreja, esse cantor, que você tanto gosta, tem uma mentalidade progressista e está te influenciando. Qual seria o primeiro sinal para você identificar uma teologia progressista? Passa para mim. Primeiro sinal: uma visão reduzida das Escrituras. Pastores que estão a conta-gotas discipulando pessoas com a teologia progressista questionam o tempo todo a veracidade das Escrituras. E eu sei que você já caiu nesse pensamento aí. Eu sei que em algum momento você falou assim: não, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Completa aí. O que a mentalidade progressista fala? A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Olha que bonito, parece que é legal isso, parece que é inteligente. Meu irmão, essa é a semente, essa é a semente embrionária do progressismo, da teologia progressista. Essa lá é a primeira semente. Escute, para um teólogo progressista, a Bíblia não é o livro de Deus, é o livro dos homens, escrito sobre Deus. Então preste atenção, a Bíblia é o livro escrito pelos homens falando de Deus. Eles não entendem que é o livro de Deus falando com quem? Com os homens, não.
O teólogo progressista entende que a Bíblia é um livro escrito por homens falando de Deus. É um livro como qualquer outro. Você vai lá, pega um livro na biblioteca, da mesma forma que um escritor foi inspirado, sabe? Foi inspirado, ele vai lá ver uma coisa, ele inspira e escreve o texto. O teólogo progressista, ele entende o seguinte, ele ficou inspirado em Deus. Aí ele foi lá e escreveu, mas é um texto normal, como qualquer pessoa, não é um texto sagrado, ele é um texto cheio de erros. Isso é tão forte. Presta atenção nisso aí, passa para mim. É que vocês, cara, creem de um jeito que eu não creio. Para mim, o único verbo, a única palavra de Deus é Jesus. Vocês pensam diferente de mim? É isso aí. É isso aí. Quem está na heresia são vocês. Portanto, Paulo não conhecia essa verdade absoluta. Ele teria que viver muitos anos e anos e anos e nunca conheceria essa verdade absoluta como eu, que já sou mais velho do que Paulo, que já tenho mais tempo de fé do que Paulo teve, me converti muito antes dele pensar em se converter, nasci num tempo de Bíblia para ler, ele não tinha nem as cartas dele para corrigir. Nem as cartas dele para corrigir, para dizer, me dá aqui, olha, errata. Tem revisão das cartas. Não teve revisão. Não teve revisão. De modo que a única revisão possível é a partir de Cristo. E se eles pudessem aplaudir do céu, eles estariam aplaudindo. Escute. Olha só que sutileza. A palavra de Deus é Cristo. O texto é Escritura. O texto sagrado é Escritura, mas palavra de Deus é Cristo. Então, logo, tudo que eu preciso é me relacionar com Cristo e esquecer a Escritura. Se eu quiser, eu tenho Escritura lá para me consultar. Mas toda a minha vida é a partir de quem? De Cristo. O verbo, a palavra de Deus. Gente, parece verdade. O que ele está fazendo? Distorcendo. Amado, isso é sutil. Querido, se você aceita essa semente de que a Bíblia não é a palavra de Deus, e aí é muito mais chique, né? Não, a Bíblia não é a palavra é Jesus. Meu irmão, você já recebeu a semente que o evangelho progressista recebeu lá no início do século XIX e que destruiu a igreja na Europa. Foi exatamente essa primeira palavra que começou a produzir a destruição na cristandade na Europa. Não acreditar no texto sagrado. O que é um genuíno cristão ortodoxo? As Escrituras é a nossa única regra de fé e prática. O cristão genuíno ortodoxo crê na inerrância da palavra de Deus, na infalibilidade da palavra de Deus, nas Escrituras. Não tem o que dizer, não tem o que discutir. Palavra de Deus não se negocia. O teólogo progressista não, ele fala, não, a palavra de Deus é Jesus. Olha esse outro. Gente, o Caio é com tanta tristeza, porque foi o Caio que me inspirou a ser pastor. Foi Caio Fábio que me ensinou a ser um pregador, gente. Quem aqui chorou com mensagem de Caio Fábio? Meu Deus do céu. Gente, quando o Caio Fábio lançou um livro dessa grossura aqui, ó, dessa grossura, Reverendo Caio Fábio, eu me tranquei dentro de um quarto, fiz um jejum de 1 semana para ler o livro do Caio Fábio. Eu vou comer só esse livro. Eu lia, chorava, lia a palavra, aí li o livro do Caio. Gente, o Caio me inspirava, sabe? Os VHS, Congresso da Vinde. Olha só o que o cristianismo progressista, a mentalidade liberal fez na cabeça do Caio. Quando você começa a duvidar das Escrituras, você já está em rota de colisão com a apostasia. Esse aí, o Caio, meu irmão, é literalmente um teólogo que está em apostasia.
Isso aqui não, isso aqui é um Zé Ruela. Esse outro que eu vou mostrar aqui é Zé Ruela, e que está arrebanhando milhões. Eu vou muito em São Paulo. Era um youtuber que um dia fez uma brincadeira. Eu tenho tantos milhões que me seguem no YouTube. Eu vou marcar uma reunião para ver se esse povo vai. E ele lançou nas mídias sociais que ele ia fazer um culto. Meu irmão, primeira reunião dele, quase 1 milhão de pessoas. Conheço pastores que falam, pastor, lá, meu irmão, vale tudo, pode tudo. Você vai lá para a igreja desse irmão, você namora do jeito que você quer, você transa com a sua namorada, você trai a sua esposa, muda de casamento, porque eles não se metem na vida de ninguém. Olha só essa figura aí. A gente percebe, a gente vê que muitas vezes a Bíblia, ela se tornou a palavra de Deus e de repente a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia, né? Então, quando a gente tem a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a gente está limitando a palavra de Deus e, na verdade, rebaixando ela ao que se pode ler. Ao que se pode ler. E a palavra de Deus, ela não pode ser restrita a nada. Nem a um lugar, muito menos a um livro. Então, quando a gente tem essa consciência de que a Bíblia ela é uma biblioteca de livros, são 60 e tantos livros, super importantes, é de extrema importância, nós nunca vamos negar a importância dela, até porque eu medito nela o tempo inteiro, eu estou lendo ela o tempo inteiro, já li ela de capa a capa, sei lá quantas vezes, 1 milhão de vezes, vários textos, enfim. Mas nós temos que colocar ela no seu devido lugar. Ela tem que ir para o lugar certo. Se tudo aqui de capa a capa é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. Quando nós carregamos a Bíblia como palavra de Deus, então Jesus vira só mais algumas páginas dela, e bem poucas por sinais. Porque se você for somar a quantidade de páginas que tem Jesus vivendo, são bem poucos perto de todo o resto. Está vendo tanto que é sutil? Está vendo tanto que é sutil? Jesus é a palavra. As escrituras não. Eu amo as escrituras. Infelizmente, o reverendo Caio Fábio fala a mesma coisa. Isso tem tudo o mesmo braço, tem tudo a mesma raiz. Jesus é a palavra, as escrituras não são a palavra. Meu irmão, quando você coloca em xeque as escrituras, você duvida de tudo. Você se sente na liberdade de duvidar do quê? De tudo. Meu irmão, se eu coloco a semente no seu coração, você não crê na Bíblia, acabou, eu posso fazer de você o que eu quero. Você não vai crer na Bíblia. Você não crê nas escrituras. Presta atenção, tanto que isso é sutil. Você está entendendo o que está acontecendo com a mente? Do quanto isso está sendo trabalhado sutilmente, progressivamente. Aos poucos você vai sendo mudado e não acreditar mais na autoridade das escrituras. Logo chegando a apostasia. Você vai reduzindo a autoridade das escrituras. E aí você começa a questionar. Será que o apóstolo Paulo não estava equivocado quando falou tal coisa? Porque você está pensando agora livre. Será que a Bíblia é isso que ela quis dizer? Será que realmente isso aqui na Bíblia não é machismo? Será que o apóstolo Paulo não estava sendo guiado por um entendimento judaico lá da cultura judaica? Eu não sigo o apóstolo Paulo. Paulo era machista. Paulo era judaizante. Eu sigo Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Paulo escreveu o texto só. Amado, todo pastor teólogo progressista reduz, enfraquece a autoridade das escrituras. Olha só esse texto aí de 2 Timóteo. Eles têm aparência de piedade. Você olha assim, parece que é um cara, né? Que ama a Deus, que é devoto, mas negam o poder de Deus. O que o texto fala? Afastem-se dele, pois eles estão sempre aprendendo. Gosta de ler. O que ele falou? Que já leu a Bíblia quantas vezes? Dezenas de vezes. Mas não consegue nunca chegar ao conhecimento da verdade. Não existe a divina inspiração da palavra. Não, a Bíblia é apenas um conjunto de livros. Lembra que ele falou? Biblioteca. Quem começou
esse pensamento. Se você for perguntar para todos esses pastores, eles vão falar o nome desse cara aí, ó, desse teólogo aí. Passa para mim, por favor. Karl Barth. Amado, esse teólogo aí é das principais referências de teologia do século XX, né? Ele foi um pastor suíço considerado um dos maiores teólogos protestantes. Mas olha só a base da teologia dele. A única revelação divina é Jesus. O texto sagrado não é a revelação divina. A Bíblia é falível, sendo apenas um testemunho humano. A primeira parte da revelação. A grande revelação de Deus é Cristo, não as Escrituras. Olha que sutileza, olha o engano. Segunda característica, segundo sinal, passa para mim, de um pastor de uma teologia progressista. Primeiro, que eu falei para vocês, eles vão enfraquecer a autoridade das Escrituras. Segunda ênfase, segundo sinal, mais ênfase na experiência pessoal do que nas Escrituras. Olha aqui para mim. Um teólogo progressista vai falar que o que importa na sua vida cristã é a sua experiência com Deus. Você tem que ter experiência com Deus, amado. Não tem que preocupar com Bíblia. Então você vai andar com Deus, você vai amar Jesus. Você vai amar Jesus. E quanto mais você ama Jesus, você vai viver experiência. Então você vai ter uma experiência lá com Jesus, sabe, dentro de um cubo de gelo. Aí você vai fazer a sua experiência ali. Aí você vai viver disso. Aí você vai ter mais culto contando experiência do que teologia. Vou falar uma coisa para você, pastores. Se nós não pararmos de fazer culto só com testemunho, nós temos que abrir. Gente, estava conversando hoje na hora do almoço. É maravilhoso ensinar curso do pastor Eurípides, Tesouro Escondido. É maravilhoso ter lá o Casados para Sempre. É muito bom ter lá o CRAU. É muito bom ter lá o Homem ao Máximo. Mas isso são experiências. Você vai dar para a pessoa na vida. Temos que ter teologia na igreja, gente. Voltar com escola dominical, ensinar livro de Romanos, ensinar a carta de Éfeso. Ensinar Bíblia. Amado, pregação do Evangelho virou compartilhar testemunho. Eu fiz aqui, compartilhar testemunho. Mas isso não é teologia, gente. Não é teologia, é experiência de vida que ajuda a ser um bom marido. Amém? Deixa eu falar uma coisa. Eu dei um seminário para vocês aqui do Tesouro Escondido, não foi? Maravilhoso, não é? 5% de teologia. 90% de experiência de vida. Só que não é isso que livra você dos enganos da teologia progressista. Você tem que conhecer Bíblia, meu irmão. Tem que ter curso com o pastor Eurípides? Tem que ter, eu tenho que pagar minhas contas, meu irmão. Tem que pagar os boletos. Tem que ler livro? Maravilhoso. Tem que ler o livro Lidando com as Carências, mas Lidando com as Carências não é teologia, gente. Lidando com as Carências é minha, só que a minha experiência não está acima da Bíblia. Paulo chega a dizer, se eu tiver uma experiência com anjo, que vai além da Bíblia, o que Paulo chama? Manda para o inferno, anátema é isso, amado. O Paulo já ensinou, experiência não está acima da Bíblia. E a gente está fazendo parte de uma geração de igreja que culto só é experiência, não é teologia. Se nós não abrirmos de novo as escolas dominicais, se a gente não abrir estudo da Bíblia, palavra de Deus, teologia, ensinar carta, ensinar os textos da Bíblia. Irmãos, esse mês nós vamos ensinar o livro de Efésios, versículo por versículo. Vamos definir nossa teologia. Meu irmão, se a gente não começar a fazer isso, o evangelho progressista entra na sua mente, de repente você está acreditando. Eu não vou fazer essa pergunta, não.
Mas eu tenho certeza que você está falando, cara, não adivinha que eu estava pensando desse jeito? Que o importante é Jesus? E que a Bíblia na minha vida não importa? Foi o que aconteceu na Europa, meu irmão. Foi o que Calbart lá começou a pregar. O Caio Fábio estudou Calbart de ponta a ponta, todos os livros dele. E aí começa a jogar isso e a gente só vai recebendo isso sem saber que isso é fruto de uma teologia enganosa. Amado, se eu não tenho a palavra de Deus como prática, se eu não tenho a palavra de Deus como estilo de minha vida, se a minha regra de conduta não for escritura, vale tudo que eu quero. Porque vale a minha experiência. Eu lembro que uma vez começou um movimento de adoração. Os irmãos devem ter vivido isso. Aí todo mundo de costa. Adorando. E eu lembro que começou uns negócios do trono de Deus. Quem lembra disso? Aí fazia um trono. Quem viveu isso aqui? Quem já viu isso? Aí botava uma cadeira, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí sempre tem as irmãs, né? As irmãs são mais, né? Aí trouxe uma coroona maravilhosa, assim, colocou no meio do trono. E aí todo mundo fica adorando. Aí um dia eu entrei numa reunião dessa, estavam as meninas da adoração diante do trono. Aí pegava o pano, Rei dos Reis. Pegava a coroa. Eu falei, opa, olha a idolatria acontecendo aí. Meu irmão, isso é idolatria disfarçada. Nós não temos objetos de culto, gente. Não temos. Nenhum cristão genuíno tem objeto de culto. A teologia já definiu isso. Você não tem que ter experiência com Deus com amuletos. Não tem faixa escrito Rei dos Reis. São só coisas para ornamentar, mas isso aqui não tem. Isso aqui são só coisas de ornamento. Mas eu não tenho isso. Amado, a teologia progressista fala, não, viva a sua experiência com Deus. Amado, no cristianismo progressista, toda a prática cristã está fundamentado naquilo que você interpreta e vive, e não naquilo que a Bíblia diz. Não é o que o texto diz, é o que você sente. Não é o que a Bíblia diz, é a experiência que você teve. O culto não é para a pregação da palavra, o culto é para falar a experiência que você teve com Deus. Não é sutil? De repente o povo não está conhecendo nada de Bíblia, só está vivendo de experiência, de testemunho. Não existem os pais da teologia cristã. Se você chegar para um pregador progressista e falar, olha gente, não é o que Agostinho disse, Agostinho de Hipona, não é o que Tomás de Aquino falou, não é o que Martinho Lutero disse, não é o que o João Calvino falou, não é o que o Jacob Armínio disse, não é o que Jonathan Eduardo disse, Charles Spurgeon condenou isso, C.S. Lewis condenou isso, Martin Lloyd Jones não crê dessa forma, John Stott condenou isso, Sproul, que é da nossa, morreu agora em 2000 e pouco, não é isso. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou pautado por esses pais da fé. Eu vivo a minha experiência. Ela quer saber do que Armínio disse? Ela quer saber do que o Sproul disse? Eu quero saber do que Martin Lloyd Jones disse? Eu quero saber lá do que o Spurgeon disse? Não quero saber. Eu não quero ler nada desses homens. Eu quero ter a minha experiência. Meu irmão, acabou. Experiência é bom? É bom. Mas não é teologia. Teologia é Bíblia. Palavra de Deus. Todos os pais da teologia são enfraquecidos pelo liberalismo teológico, pelo progressismo teológico. Não existem parâmetros teológicos. Isto é liberalismo teológico. Como eu disse, o cristianismo progressista / liberalismo teológico acredita na sua experiência com Deus e não nos parâmetros da Escritura. Penúltimo ponto, passa para mim, a outra característica, desculpe, é o terceiro, não, pode passar, o quarto mesmo, quarto ponto. Termos históricos, olha só, primeiro ponto, para você identificar um evangelho progressista,
eles não acreditam na veracidade das Escrituras. Não acreditam. Eles enfraquecem a Bíblia. Segundo ponto, na verdade é o terceiro, né? Desculpe. É o terceiro. É o terceiro ponto. É que eu errei ali, né? É o terceiro ponto. Volta lá para mim, por favor. Isso, é que eu errei lá. Tem que corrigir. Passa. Toca para frente. Tá bom. Isso, tá. Esse é o terceiro ponto. Termos históricos precisam ser redefinidos. É o terceiro ponto, né? Termos históricos. Olha aqui para mim. No progressismo teológico, eles entendem, um teólogo progressista teológico, ele entende que os termos bíblicos não devem ser interpretados como todo mundo disse. Tem que ser questionado. Qual é a frase mais famosa que a gente ouviu recentemente? A Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia precisa ser atualizada. Doutrinas essenciais da fé cristã precisam ser reinterpretadas. Escute, questões como aborto, aí entra a pauta esquerda. Questões como aborto, homossexualidade, legalização das drogas, feminismo, tudo é apresentado como pauta de interpretação e revisão teológica. Um dos pontos mais trabalhados por um pastor progressista é a visão de que todos os termos que a Bíblia usa, homossexualidade, macho e fêmea, nós temos que desfazer de tudo isso. Não. Nós temos que reinterpretar isso. Uma das coisas que o progressismo teológico mais levanta a bandeira para reinterpretar é a questão da sexualidade. Presta atenção nesse vídeo aí, passa para mim, por favor. Eu acho que nós passamos da fase do diálogo para chegar na fase das constatações e das opções pastorais. Eu já fiz a minha. Lá em 2020, quando eu disse do atualizar a Bíblia, você sabe que eu já li o que eu pude sobre isso. É complexo para explicar para as pessoas uma nova leitura da Escritura para assumir a homoafetividade para normalizar a homoafetividade. Esse é um caminho com uma comunidade. A única discussão que eu fiz ali, teológica, foi soteriológica. Eu falei, não vamos mandar mais o pessoal para o inferno por causa da identidade sexual. Então vamos parar de mandar para o inferno pessoas que se declaram ou se assumem e disserem a respeito de si. A posição da IBAB até hoje tem sido ser uma igreja que chamava-se, acolhedora, mas não inclusiva, mas eu acho que ela não se sustenta muito. Você entendeu o que o Ed falou? Nós temos que, quando ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe aquele irmão simplesinho, que conhece pouca Bíblia, que não é teólogo, e ele fala assim, olha, meus irmãos, eu acho que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu sei que esse irmão está falando que tem coisas que precisam ser aplicadas de forma diferente. Você não vai defender o apedrejamento como no Velho Testamento, sim ou não? Mas vindo de um teólogo, ele estava falando de Karl Barth. Ele está falando, aí tanto é que ele falou, naquela época eu falei isso, mas agora eu estou afirmando que nós temos que reinterpretar a questão da homossexualidade. E ele disse, a IBAB, que é a Igreja Batista de Água Branca, deixa de ser uma igreja acolhedora para ser uma igreja. O que é uma igreja inclusiva? Uma igreja que aceita na prática da igreja casais homoafetivos, casamentos homoafetivos. Um pastor também muito conhecido na década de 90, uma referência de pregação, é esse outro pastor aí. Eu quero dizer para vocês hoje que estão aqui, que nós da Bethesda somos uma igreja afirmativa, inclusiva. Mas claro, nós entendemos que há muito ainda a se percorrer nesse caminho. Então nós estamos preparando como igreja para crescer nessa dimensão.
fóruns, nós teremos grupos de acolhimento. E eu quero dizer a você que está aqui conosco, que por algum motivo, foi excluída da igreja por causa da sua identidade sexual, aqui na Bethesda você está num lugar seguro, que ninguém vai rir de você, que ninguém vai usar de nenhum tipo de preconceito nesta comunidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando chega um homossexual na igreja evangélica, a gente ri dele? A gente debocha dele? Ou a gente respeita? A gente respeita, gente. Agora, quando ele chega para nós querendo exercer uma liderança com a pessoa que ele está casado, quando ele quer batizar com a pessoa que ele está casado, o que a gente fala? Olha, nós não cremos nisso. Mas ele tem liberdade para sentar e assistir um culto? A gente vai mandar ele embora? Amado, a gente fica constrangido de mandar bêbado embora. Sim ou não? Mas não tem coisa mais constrangedora do que um bêbado entrar na igreja e a gente fica assim, sem saber o que fazer. Meu Deus, se a gente vai mandar o cara embora, misericórdia, Jesus. A igreja, amado, uma vez eu vi uma cena de um desenho de um monte de crente pegando um homossexual, quebrando ele com a Bíblia, todo ensangrentado. E aí alguém foi lá e postou. Eu falei, isso não é verdade. Isso é mentira. Isso é isca e as pessoas estão aceitando. Nós não somos homofóbicos, nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Nós cremos que a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea. E que esse macho e essa fêmea, ao se encontrarem, geram seres humanos. Na homoafetividade não existe concepção. Não existe gestação, não há possibilidade de existir uma fecundação de um homem com homem e mulher com mulher. Não há possibilidade. A raça humana fica em, como é que fala? Em extinção se nós começarmos a acreditar nisso. E sabe o que me dói? Há 17 anos atrás, há muitos anos atrás, eu pensava que essa prática, essa bandeira, era só levantada por Landa Holden. Eu pensei que era levantada só pelo Gladstone lá do Rio de Janeiro. Mas agora é triste ver Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Ricardo Gondim e tantos outros líderes de adoração levantando a bandeira da agenda progressista, que é literalmente, presta atenção, é importante você, joga para frente para mim. No progressismo, não existe confronto de pecado na teologia progressista, só existe amor. Não tem confronto de pecado, amado. Eles dizem, amado, que não existe confronto. Jesus não manda ninguém para o inferno. Você tem que ser vindo do jeito que você é. Exatamente para um teólogo progressista, amado, termos como reprovação, condenação, eles têm que ser tirados isso da Bíblia. Não existe confronto. Passa para mim, para o cristianismo progressivo, olha só o tanto que isso é sutil. Para o cristianismo progressista, o comportamento amável é mais importante que o ensino correto. Vamos nos amar, gente. Misericórdia, você está julgando as pessoas. Você não pode julgar o fulano. Você não pode. Existe apenas afirmação, acolhimento, inclusão, jamais confronto, jamais julgamento. Não se fala de pecado, não se fala de natureza caída, fala apenas quem é a pessoa em Deus, do quanto ela é amada por Deus, do quanto é querida por Deus, e Deus te acolhe do jeito que você é. Não existe pecado no cristianismo progressista. Interessante, amado, passa para mim, se não existe pecado, não há necessidade de um Salvador. Amado, se você não precisa mudar seu pecado. Esse tempo atrás eu postei uma frase sobre confronto de pecado. A pessoa foi lá e falou assim, eu não sei como é que vocês têm coragem de falar isso. Jesus não condenou a mulher samaritana. Eu falei, pois é, esse mesmo Jesus falou, nem eu te condeno, falou o que para ela? Vai, não peques mais. Não peca mais. Jesus confrontou essa mulher. Escute,
Você pode fazer parte de um grupo de louvor na igreja, uma igreja progressista. Você pode cantar na banda e transar com sua namorada. Eu fui pregar numa igreja aonde um irmão, um pastor, um apóstolo da igreja, eu trouxe uma palavra sobre natureza caída, sobre a nossa natureza humana, que mesmo depois de convertido a gente tem que fazer o que essa natureza o quê? Morrer. A hora que eu terminei a ministração, ele chegou para mim e falou: pastor Eurípides, deixa eu falar uma coisa. Nós aqui na nossa igreja não temos mais essa temática de natureza pecaminosa. A nossa natureza é o amor. Eu falei: não, querido, eu tenho pregações do amor de Deus. Eu amo pregar que Deus ama o pecador. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você trazer a temática do amor de Deus, Deus te ama do jeito que você é, Deus te ama do jeito que você é, fala só isso para você ver. Os namorados vão começar a tudo transar com as namoradas, os homens vão começar a trair suas mulheres, e a igreja vai começar a ser entregue ao pecado. Nós temos que confrontar pecado sim, meu irmão. Nós temos que confrontar pecado sim. Preste atenção nisso aí. Passa para mim, por favor. Esqueci dessa frase aí, né, do cristianismo progressista. Busca reconciliação e rejeita o julgamento. Olha que lindo. Busca reconciliação e rejeita o julgamento. Pode passar. Olha só esse texto aí de Apocalipse 2:20. Interessante isso, né? Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que diz que é profetiza. Ela ensina e seduz seus servos a prostituírem, cometerem pecados, coisas sacrificadas a ida. Amado, vou falar uma coisa para você. Tem coisa que a gente está tolerando que Deus não tolera. A igreja progressista tolera pecado que Deus não tolera, meu irmão. Para o cristianismo progressismo, não existe julgamento, só acolhimento. Nenhum cristão, ninguém da igreja tem o direito de se meter no pecado do outro. Eu não tenho o direito de julgar ninguém. A tônica do cristianismo progressismo é a tolerância e nunca o julgamento. Só que eles esquecem, amado, que tem vários textos na Bíblia que Deus confronta pecado. Pode passar? O cristianismo progressista produz crentes carnais, sem mudança de vida, sem caráter, escravos de pecado e sem novo nascimento. Passa para mim. Isso aqui, amado, é uma igreja lá em Goiânia, tá? Ela é a casa. Sabe aquela música do Essa casa é sua casa? Ela fica aqui na Avenida DD5 em Goiânia. E aí eu vou entrar ali só para você ver o batidão que tá rolando aqui. Tá rolando Macarena aqui dentro aqui agora, aqui, ó. A casa que é consagrada a Jesus Cristo. Macarena rolando no 12. Eu achei que a casa era consagrada a Jesus Cristo, né? Essa casa é sua casa e nós deixamos ela para você. Eu achei que isso aqui fosse uma igreja, alguma coisa assim, mas não tá parecendo muito uma igreja, não. Antes de começar o culto, várias pessoas chegaram para mim e me agradeceram, sabe, com aquele tom de voz: muito obrigado por você ter aceitado o convite. Só que isso me constrange muito, porque eu acho que eu deveria ter aceitado muito antes. Eu não sei por que não deu certo, mas não é por isso que me constrange, não. Me constrange por outra razão, porque parece que vocês estão me agradecendo por eu aceitar o convite, porque eu vou receber críticas em estar aqui. Mas o que eu, entre um bilhão de aspas, sofri ou sofro por estar aqui, não chega a 1% da maneira com que vocês foram tratados e têm sido tratados.
Eu mostrei alguns líderes de louvor, músicas maravilhosas que a gente canta. O Leonardo Gonçalves agora declarou, separou da esposa e está frequentando uma igreja gay. Kleber Lucas, um pastor lá no Rio de Janeiro, e que aceita ter comunhão dentro de um centro de umbanda. Deixa eu te falar uma coisa para você, nós respeitamos, mas nós não temos comunhão. Porque uma das agendas do evangélico progressismo é a tolerância no sentido do ecumenismo. Karl Barth ensina que todo pastor progressista tem que ensinar as pessoas a terem comunhão. Ele vai estimular a você um dia aqui pôr um pai de santo para pregar aqui no culto. Trazer um padre para pregar aqui no culto. Amado, a gente vai lá na prefeitura, a gente tem alguma atividade de inaugurar alguém lá, e está um sacerdote lá de uma outra religião, a gente respeita, mas não há comunhão. Não há comunhão. Não há comunhão de fé. Nós não temos comunhão com quem não crê nas Escrituras Sagradas, com quem é devoto de outros deuses. A fé cristã sempre foi clara a respeito disso. E, por fim, a última característica de uma igreja progressista, de um evangelho progressista, e aqui, amado, é mexer em vespeiro. A centralidade do evangelho deixa de ser a salvação do pecador para a justiça social. A justiça social, com certeza, tem que ser uma prática inegociável na vida da igreja. Projetos sociais, acolhimento, sim ou não? Amém? Mas deixa eu falar uma coisa. Por que a gente tem uma casa de recuperação? Para recuperar a pessoa apenas ou para levar a genuína conversão a Jesus Cristo? O foco do projeto social não é a reabilitação. O foco do projeto social é a conversão da pessoa. O projeto social que a gente desenvolve numa comunidade é para gerar conversão, sim. O progressista vai falar exatamente isso. Prega o evangelho. Se necessário, palavras. Que palavra de Deus tem que ser pregada, meu irmão. Evangelho tem que ser dito. Como converterão se não há quem pregue? Eu não tenho que jamais ir lá ajudar alguém e não pregar o evangelho. Amado, é muito sutil, meus irmãos. E eu já caí nessa falácia. Não, eu estou indo ali só ajudar, eu não espero conversão. Não, tudo que a gente faz é para a pregação do evangelho. Tudo que a gente faz é para a pregação do evangelho. Eu entendo que Jesus e os apóstolos orientaram a prática da justiça social, mas a missão central de Jesus não foi dar ao homem comida. A missão de Jesus não foi ação social. A missão de Jesus não é dar casa. A missão de Jesus não é dar comida. A missão de Jesus não é dar alimento. A missão de Jesus é resgatar o homem do inferno, meu irmão. Jesus veio resgatar o homem da maldição do pecado, da morte eterna. A igreja não é um lugar social, não é um lugar para você sentir bem, o evangelho não é um lugar para você sentir acolhido, o evangelho é o lugar para você entender que você é um pecador e precisa de um salvador, senão você vai para o inferno. Se os seus olhos se fecharem hoje, e você vestiu terno de madeira, se você não passou pelo novo nascimento, o inferno vai te engolir. E você passará a eternidade queimando no fogo do inferno. Você pode ser cuidado, você pode ser acolhido, mas se não existir novo nascimento, não há transformação. Tem que ter novo nascimento. Todos nós estamos mortos nos nossos pecados. O ser humano é depravado por natureza, mas Deus é rico em misericórdia e enviou o Filho dele como propiciação dos nossos pecados. No cristianismo progressismo, isso aqui não tem, tá? Você vai na igreja, você vai sentir só amado por Deus. Eu tenho um amigo que ele frequentou a Hillsong
de São Paulo. Belíssima igreja. A hora que termina o culto, o teto da igreja abre. Alguém já foi lá? Alguém já foi? O teto da igreja abre, meu irmão. Na hora da oração final, você vê as estrelas do céu. E ela falou, lá é proibido falar de pecado. Proibido. Só o amor de Deus. Só o amor de Deus. Não se fala de pecado. Isso é o evangelho progressista. É isso que é o evangelho progressista. Um pastor progressista entende, amado, que a espiritualidade não fala de uma vida de consagração. A espiritualidade não fala de uma vida de renúncia de pecado. A espiritualidade fala só de quanto nós temos que amar o próximo, cuidar e acolher a pessoa e deixar ela do jeito que ela está. Ela que vai fazer a decisão dela e ela não tem que mudar. Essa igreja, a casa de Goiânia, um dia nós estávamos numa reunião nossa da Sal da Terra e aí tinha 2 rapazes assim, né? E aí a gente perguntou, a gente é lá do Davi Passamani, lá da casa. Legal, o que vocês fazem lá? Somos tecladistas. Aí chamou, ele começou a cantar lá com a gente e tal. Aí chegou um rapaz lá e falou assim, sabe quem é aquele rapaz ali? Não. Ele é o tecladista lá do Davi Passamani, lá na igreja casa. Eu falei, pois é, ele é casado com aquele outro homem lá. O quê? Esse irmão que conhece o Davi Passamani ligou na hora para o Davi Passamani. Davi Passamani, deixa eu falar uma coisa, tem 2 caras aqui na minha igreja e que eles são casados e são da equipe de louvor da sua igreja. Eu falei, querido, eu prefiro eles casados dentro da minha igreja do que casados no mundo. É sutil, gente. É sutil. Você está vendo? Foi isso que acabou com o cristianismo na Europa, gente. Questionar a palavra de Deus. Tirar o poder das Escrituras. Reduzir sua vida cristã só em testemunho. Achar que tudo que você está aqui é só para ajudar pessoas. Não, meu irmão. Faz parte do Evangelho ajudar pessoas. Mas a centralidade do Evangelho é o novo nascimento. A centralidade do Evangelho é a conversão. É uma frase que você vai ouvir muito de pastor progressista, nós já estamos indo no final. É uma frase de pastor progressista que fala o seguinte, se Deus estiver de escolher um lado, entre o lado do rico e o lado do pobre, Deus fica do lado do pobre. Não é bonito, gente? É muito bonito. Aí você vai ter, dentro do catolicismo, a teologia da libertação, que define a vida cristã só em lutar contra o rico e dar para o pobre. Você vai ter no meio da igreja protestante a teologia da missão integral, que é apenas entender... Amado, estou falando que a gente já trabalhou com a teologia da missão integral. A minha igreja levantou uma plataforma de eventos no Brasil, onde nós levávamos Ed Renekiewicz, Ariovaldo Ramos, vários pastores, para acordar a igreja, para parar de ficar só no culto e ajudar o pobre. Maravilhoso, sim ou não? Está tudo certo. Mas presta atenção, está lá todo mundo fazendo a missão integral, de repente acontece o impeachment da Dilma Rousseff. O líder da missão integral, que era o nosso amigo Ariovaldo Ramos, reuniu os pastores da missão integral e falou a seguinte coisa: gente, o Brasil está passando por um golpe. Nós da missão integral fazemos um manifesto aqui em apoio ao nosso presidente Lula, em apoio à nossa presidenta Dilma Rousseff, dizendo que ela está passando por um golpe. O Paulo Borges Júnior, que é meu pastor, falou assim: que Ari? Nem nós estávamos percebendo que a gente estava fazendo era parte de um movimento marxista no Brasil, dentro da igreja. Meu irmão, o meu pastor não aceitou, o Ari rompeu com a gente, acredito que está lá vivendo com outros pastores, hoje dá pena do Ari, como ele está atuando na igreja evangélica, sabe? Uma mentalidade completamente, não tenho coragem de atacá-lo como alguém que vai para o inferno. Meu irmão, eu ainda tenho, assim, esperança de que esses irmãos possam
recobrar o entendimento. Mas hoje eu denuncio. Foge dessas pessoas. Gente, vou falar uma coisa para você. Eu vou usar o mesmo texto que os apóstolos usaram. Foge de Ed Renekiewicz, fuja de Caio Fábio, fuja de Vitor Azevedo, fuja de David Leonardo, fuja desses pregadores que só quer massagear o seu ego e não confrontar o seu pecado. Você vai apostatar da fé se você ficar ouvindo pregadores que reduzem a palavra de Deus e que não confrontam o seu pecado. Vai acontecer com você o que aconteceu na Europa. A igreja na Europa foi varrida, foi destruída por conta desse evangelho. Igrejas progressistas não representam o evangelho. Jamais aceite diminuir as escrituras sagradas, a autoridade das escrituras sagradas. Ao ler, ao ouvir, ao escutar uma pregação na internet, tenha o filtro da palavra. Tome a decisão radical de definir uma fé genuína, de estudar os textos das escrituras sagradas. Repito, eu não tenho dúvidas que a igreja brasileira tem sofrido, está dando passos na direção da apostasia, como aconteceu na igreja da Europa, permitindo pastores pregarem que nós não podemos acreditar nas escrituras e viver só de experiência e tirar o ensino teológico da igreja. Nós temos que parar de fazer só programações recreativas e voltar ao ensino da Bíblia, o ensino da teologia, apologia. Temos que levantar apologetas que defendem as Escrituras. Rapidamente, passa para mim, quais são aí os principais movimentos sociais, religiosos criados pela teologia progressista? Passa para mim, o ecumenismo. O que o Kleber Lucas estava fazendo? Ecumenismo. Estou lá com o pai de santo, estou amando ele. Amor acima da verdade. A teologia feminista, onde elas estão ensinando que o texto bíblico é machismo, que tudo é fruto de prática judaica. Foi homens que escreveram a Bíblia. Elas lançaram agora, as mulheres feministas cristãs, lançaram o primeiro, eles não chamam seminário, eles chamam ovonário. Não, chega a ser até patético. Porque seminário vem de sêmen, é de homem. O evento dela chama ovonário, de óvulo. É ridículo, entendeu? É ridículo. Temos aí a teologia inclusiva, né? Sabe por quê? Uma vez que a gente tira a autoridade da palavra de Deus, meu irmão, acabou. Você quer ver um debate maravilhoso? O pastor César Cavalcante, da Musical FM, com Landa Holden. Meu irmão, ela diz... Gente, eu vi o César Cavalcante falando que a Landa Holden se arrependeu terrivelmente daquela entrevista que ela deu com o César Cavalcante, porque depois daquela entrevista, centenas de pessoas no Brasil que estavam escravos da teologia gay, passou a ouvir o pastor César e está voltando para a igreja. Pastor César Cavalcante, de São Paulo, da Musical FM, debate teológico com a Landa Holden. Meu irmão, ele conversa com a Landa Holden numa ética, numa educação. Quem viu esse debate? Gente, ele foi tão ético que a Landa Holden fica... Ele fala, não, me dá um texto, eu quero só um texto, Landa. Me dá um texto. Gente, ela não apresenta um único texto defendendo a homossexualidade como prática de fé cristã. E, por fim, a teologia da missão integral. Infelizmente. A missão integral chama a igreja apenas para assistir pessoas. É certa essa prática? Claro que é. A igreja tem que demonstrar amor de Cristo ao pobre, ao excluído, claro. Mas isso não é evangelho. Não é evangelho. Isso é consequência do evangelho. A missão integral diz que o fundamento da fé cristã é cuidar das pessoas e não a pregação. Isso não é verdade. Toda ação social tem que obedecer o mandato de pregar o evangelho. A missão da igreja é a pregação do evangelho. E você sabe o que acontece no final de tudo, quando uma igreja, quando uma sociedade é dominada pelo progressivismo, pela teologia progressista? Pode passar? O esvaziamento da igreja, apostasia. A teologia progressista é responsável pela destruição do evangelho de Cristo nos Estados Unidos e na Europa.
Qual é a conclusão? A igreja brasileira, na maioria ainda, presta atenção, não tem noção do quanto esses pastores vão destruir a igreja nos próximos anos. Amados, eu gostaria de finalizar recomendando esse livro aí, ó. Estudem esse livro. Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista. Nós temos que parar de fazer apenas programações recreativas, amado, e voltar ao ensino da palavra. Queria recomendar esse livro da editora Fiel e começar a ensinar, a estudar esse livro. Alguém aqui que gosta do ensino, compra esse livro, o Outro Evangelho aí, da editora Fiel, e começa a ensinar a respeito do perigo que é o evangelho progressista. Eu queria finalizar com esse texto de Judas 1:3. Amados, eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que nós temos em comum. Senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé evangélica. Lutar pela fé. Tem tradução que fala pela fé evangélica. Uma vez por todos, que uma vez por todos foi entregue aos santos. Amém, queridos? A partir de hoje, não questione mais as Escrituras Sagradas. Confie nos seus pastores. Amém? Confie nos seus pastores que estão apresentando um genuíno evangelho para você. Se eu estou pregando nessa igreja aqui é porque eu sei que esses pastores não têm teologia progressista. Se tivesse, nem pregando eu estaria. E fuja desse evangelho, porque foi o evangelho progressista, a teologia liberal, que destruiu a cristandade na Europa e está destruindo nos Estados Unidos.